Bom dia a todas e a todos aqui presentes. A gente deve começar em mais um minutinho, só deixando todos os participantes poderem entrar aí, para a gente não ter ninguém perdendo o início desse importante evento. Meu nome é Pedro e dirijo a Vital Strategies Brasil e já retorno. Vamos aguardar mais um minutinho para a gente começar a apresentação dos nossos panelistas, nossos parceiros nesse evento e nesse projeto tão importante de combate à pandemia. Só mais uns segundinhos, um minutinho, porque eu estou vendo que os participantes estão entrando aqui ainda, a cada segundo está entrando mais nomes aqui na lista. Então, já a gente começa. Novamente, obrigado pela presença de todas e de todos. Acredito que a gente já possa começar. Bom dia novamente a todas e a todos. Meu nome é Pedro, eu sou diretor executivo da Vital Strategies no Brasil e eu vou moderar esse webinar. A Vital Strategies é uma organização global de saúde pública que apoia governos e a sociedade civil no desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidência para salvar vidas, melhorar a qualidade de vida da população. Alguns avisos e algumas orientações burocráticas e administrativas aqui. Esse evento está sendo gravado para a gente poder disponibilizá-lo posteriormente na plataforma cidadescontracovid19.org.br e no site dos nossos parceiros, para quem não pôde ou não teve oportunidade de estar aqui conosco ao vivo. Além disso, uma das falas desse evento será em inglês, da nossa vice-presidente sênior de comunicação, advocacy e política pública, Sandra Mullin. Então, para acompanhar de forma adequada, basta clicar no item Interpretation, ali embaixo no Zoom, e escolher português, ou português. E a partir daí você vai escutar todo mundo falando em português e a convidada que vai falar em inglês sendo traduzida por um intérprete simultâneo. Na sequência, acho também importante dizer que, na sequência das falas, a gente vai receber perguntas para poder responder ao final do evento. Essas perguntas podem ser feitas no ícone Q e A, ali embaixo, ao lado do ícone participantes. Eu não sei como está aparecendo para todo mundo, mas tem um ícone Q e A com um balãozinho de conversa. E é nesse ícone que você consegue abrir e enviar suas perguntas, que a gente vai selecionar algumas delas aqui para responder ao final. A gente, muito provavelmente, pode não ter tempo para responder todas, mas a gente vai buscar responder todas aqui. E as que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai conseguir encaminhar respostas por escrito de alguma outra maneira. Bom, acho que administrativamente eram esses os alertas ou as informações que eu tinha que passar. E eu queria só, rapidamente, sem entrar muito tempo na fala dos nossos convidados, que são as pessoas que a gente quer escutar aqui hoje, falar que a gente está muito feliz de fazer esse webinar. A gente está bastante empolgado com a continuidade da parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, que começou já em 2019, mas que durante a pandemia nós fizemos juntos essa plataforma Cidades contra a Covid, que decorreu de pedidos de prefeitos que estavam com dificuldade de compilar materiais e desenhar materiais de comunicação que fossem testados, estudados, baseados em pesquisa e
fossem fáceis de se utilizar na comunicação de risco contra a dispersão e a contaminação da Covid-19. E hoje, estamos ainda mais felizes de ter conosco o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Estaduais e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONAS e o CONASENS, se juntando à FNP e à Vital Strategies para relançar essa plataforma Cidades contra a Covid, com novos materiais de comunicação. E essa nova onda de materiais se chama Conviva em Segurança com o Coronavírus. Além dessa nova onda de materiais, a gente também tem materiais e roteiros, checklists e orientações bem claras e diretas sobre como construir planos de comunicação estratégica sobre a vacina. Então, a gente tem 2 objetivos aqui com a comunicação. Uma convivência segura com o coronavírus, como levar a vida de uma forma a reduzir o risco de contaminação das pessoas, e também como comunicar de forma adequada as estratégias e os planos de vacinação para a população. Pelo nosso entendimento e pelas conversas que a gente tem tido com os gestores, isso tem sido uma demanda muito grande nos municípios, em alguns estados, e a ideia é fornecer esses materiais prontos para uso e orientações muito claras para os gestores não terem mais um problema no meio desse desafio enorme que a gente já está enfrentando, que é a pandemia. Bom, como já dito, a gente tem aqui vários parceiros e eu vou começar apresentando e dando a palavra para o Dr. Hisham Hamida, que é o gestor municipal de saúde de Goianésia, Goiás, e diretor do CONASENS. Dr. Hisham, a palavra é sua. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer essa oportunidade, o convite para o CONASENS, aí, como representante dos 5.570 municípios brasileiros, parabenizar a Vital Strategy e a FNP por essa iniciativa, além dos nossos colegas parceiros, aí, o CONAS, de forma tripartite, aí, fazendo a gestão desse SUS. Comunicação que tem, ainda mais nesse momento de muita desinformação que surgiu durante essa pandemia, então mais do que nunca se faz necessário uma comunicação de qualidade, uma comunicação séria, responsável, e a maioria dos municípios, a grande maioria deles com menos de 20 mil habitantes, tem muita dificuldade nisso. Então, essa parceria, essa iniciativa, com certeza, ela vai trazer muitos resultados para esses municípios, qualificando cada vez mais essa comunicação e, consequentemente, a informação que chega na ponta. Então, nesse momento de muito embate, muitas vezes com viés político, ideológico, com relação à vacina, com relação a distanciamento, às iniciativas de enfrentamento à Covid. E nós temos percebido, se nós não nos unirmos, não tivermos aí uma linha de comunicação com o mesmo objetivo, que é enfrentar esse inimigo comum que nós temos, que é o vírus. É o único inimigo que nós temos nesse momento. Então, acho que isso aí é um projeto de extrema importância, de extrema relevância, e esse relançamento agora com a capilaridade maior ainda. Então, agradecer em nome do nosso presidente Williams, em nome do secretário executivo Mauro e de todos os secretários municipais de saúde do Brasil por essa parceria e a disponibilidade desse instrumento, dessa ferramenta e dessa iniciativa para a gente estar fazendo essa comunicação e chegando com qualidade, que é o mais importante, a toda a população brasileira. Muito obrigado, Dr. Hisham. Para a gente trazer e estar junto do CONASENS é também, assim como todos os outros parceiros aqui, uma honra enorme e uma oportunidade muito grande de alcançar a ponta. Eu passo agora a palavra para o Dr. Jurandir Frutoso, secretário executivo do CONAS. Nosso parceiro, além dessa frente aqui, também numa frente importante de uso de dados e visualização de excesso de mortalidade, um trabalho que a gente se orgulha muito e acha que é bastante relevante para a gente entender o real impacto da pandemia também. Doutor Jurandir, por favor. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Pedro, bom dia a todos os presentes, Roberto Cláudio especialmente, e dizer que eu estou aqui falando em nome do presidente Lula, que não pôde comparecer, ele devia estar aqui, mas devido à questão da pandemia, a necessidade de um trabalho redobrado nesse momento de crescimento, fez com que ele pudesse me possibilitar estar nesse evento, né? Mas, como disse o Hisham, a gente fica muito feliz, Pedro, e os demais convidados e participantes desse webinar, em contar com vocês nesse momento de dificuldade.
A comunicação tem sido, desde o início da pandemia, um problema que a gente não conseguiu superar na sua totalidade, porque ela nunca foi feita de forma harmônica e de forma universal no país, para que a compreensão dos riscos dessa pandemia pudessem ser assimiladas e obter da população todos os cuidados necessários, como assim são orientados. A gente sabe do poder da comunicação em todos os momentos, mas principalmente numa fase como essa, ela é essencial para que se faça chegar à população e ela tome consciência do seu papel também na solução dos problemas, né? Definir e consolidar informações é um papel da gente, mas transmiti-la de maneira compreensível, conseguir com que ela faça nas pessoas uma mudança, introjetando esse pensamento que se quer levar, é a grande dificuldade. Portanto, eu penso que, como disse o Ixan, nesse momento agora, em que a gente entra no segundo processo, no segundo momento, no crescimento abrupto e de um esgotamento rápido da rede assistencial brasileira, mais do que nunca. Está aí o prefeito Jornal Donizete, está aí o Roberto Cláudio, que foi prefeito por 8 anos de Fortaleza, sabe do risco que se tem em se montar estratégia para se dar resposta adequada. E agora, em que você pega um país, já numa segunda onda, numa segunda fase, que eu não chamo de segunda onda, esgotado, as equipes de trabalho em situação de estresse, 4.000 gestores novos chegando, as secretarias municipais de saúde, muitos prefeitos novos chegando, é preciso que se faça uma comunicação eficiente para que a gente possa vencer esse risco grande que nós estamos atravessando nesse momento sobre a pandemia. O SUS precisa de vocês. O sistema mostrou-se forte, mas desafiado agora no segundo momento, onde você não tem os recursos que tinha na primeira onda. Equipes de trabalho já numa situação de estresse esgotadas. A superação do crescimento da rede assistencial chegando no seu limite de expansão por falta de RH. E tudo isso vai precisar que a gente possa agora ser mais eficiente na comunicação para conseguir adesão. Nós precisamos trabalhar juntos. Governo federal, governos estaduais, governos municipais, as equipes de saúde, a população como todo, tem que entender que é hora de darmos as mãos e fazermos a solução do que está posto como o maior desafio que já se viu nesse país. Portanto, participar da parceria com a Vital Strategy, para nós é fundamental. Já estamos fazendo isso na análise de excesso de óbitos, e que deu um grande resultado e é muito consultada. E agora é a segunda oportunidade de fazermos isso corretamente e de maneira bastante eficiente com todos vocês. Portanto, eu vou esperar aqui as palestras e agradecer pela oportunidade e dizer que, em nome do presidente Carlos Lula, a gente está muito feliz por poder estar aqui. Muito obrigado. Doutor Jurandir, muitíssimo obrigado. Realmente, as questões que o senhor pontuou são muito críticas. A gente vê, ontem mesmo, vendo no noticiário, a gente vê estados chegando em todo o seu território ao limite da capacidade. A gente tem uma fadiga muito grande também da população e dos profissionais de saúde. Então, a comunicação ela tem esse papel de reforçar o ânimo, de reforçar os incentivos para o comportamento seguro e também de orientar de forma adequada nos meses que virão agora e que a gente, se Deus quiser, vai ter mais acesso à vacina, como, quando e por que se vacinar assim que puder. Bom, muitíssimo obrigado. Eu, logo antes aqui de chamar o nosso próximo convidado para a fala, só queria saudar a presença do nosso grande parceiro e de trabalho aqui, Gilberto Perry, secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, com quem a gente tem um orgulho enorme e um prazer também imenso de trabalhar junto dia a dia em várias pautas de política pública relacionadas à saúde pública. E chamando, na sequência, o ex-prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. A palavra é sua. Seu microfone está no mudo, Jonas. Desculpa. Agora sim. Está me ouvindo? Bem, cumprimentar a você, a todos aí, Pedro, saudar aí o Conasens, o Conas, o webinar que nos dá essa oportunidade.
saudar o amigo Roberto Cláudio, que é o nosso vice-presidente de Relações Institucionais e também médico de profissão, portanto, uma pessoa que tem muito a colaborar, o amigo Gilberto Perry. O Pedro, a minha área é comunicação, né? Eu, antes de ingressar na vida pública, eu era um comunicador, e eu quero começar cumprimentando pelo título escolhido aqui, que é a convivência, a comunicação sobre vacina e a convivência segura com o Covid, porque é uma completude de ideia, porque muitas vezes traz-se a ideia que a vacina automaticamente vai nos transportar para um mundo mais seguro. Isso é verdade, mas ao decorrer do tempo. Então, nós temos que ter a comunicação sobre a vacina e, concomitante, ao mesmo tempo, um período de convivência com o Covid. E essa convivência, ela pode ser saudável em outras questões. Porque, por exemplo, a Covid, ela nos trouxe hábitos de higiene, desde hábitos simples, como lavagem das mãos, que há muito tempo é conhecido por questões de prevenir infecções bacterianas, por exemplo. Todos os médicos, né, quando vão fazer qualquer procedimento, ele lava muito bem as mãos com sabão, água e sabão, para poder tirar ali bactérias, micróbios que possam transmitir alguma doença. Então, esses hábitos de higiene, no primeiro momento, ele previne a Covid, mas previne também a transmissão de outras doenças. A parte da vacina, a gente muitas vezes não se dá conta dos desafios que nós temos. O Brasil nunca teve problema com vacina. Desde aquela mãe mais simples que mora na periferia, ela sempre soube que vacinar a sua criança, vacinar o seu filho, era prevenir de doenças sérias, doenças graves que poderiam levar à morte. Essa era a cultura dominante no nosso país. Até que agora nós fomos impactados por uma série de situações que colocam em dúvida a validade vacinal. Então, acho que, num primeiro momento, a defesa da vacina, ela se faz necessária em todos os campos, em todas as áreas. E a comunicação tem uma máxima que eu gosto muito. Comunicar não é o que você fala, é o que o outro entende, né? A mensagem que vai chegar a teu interlocutor e como ele vai fazer uso dessa mensagem é o resultado final da comunicação. Então, eu queria, pela Frente Nacional dos Prefeitos, primeiro registrar aqui que os prefeitos estão enfrentando muitas dificuldades, porque nessa guerra de informação e desinformação, os prefeitos ficam no meio desse fogo cruzado, né? Muitas vezes, quando passa-se uma orientação para a população, aquela orientação é questionada por boa parcela da população, e questionada com muita veemência. Isso prejudica demais a eficácia da comunicação a ser feita. Lembrando que o ano passado nós tivemos um ano eleitoral, de transição eleitoral, que tem regras que nós, inclusive, acionamos o TSE para que essas regras fossem superadas no que diz respeito à pandemia. Conseguimos um bom resultado, conseguimos que o ministro Barroso aceitasse que as prefeituras pudessem fazer campanhas de divulgação, mesmo em período eleitoral, pertinente à pandemia. E agora eu estou muito feliz, Pedro. Nós que já tivemos um primeiro contato, fizemos um lançamento aí de uma campanha que nós disponibilizamos para os prefeitos. Agora, esse segundo passo, né? Incluindo os esclarecimentos, a comunicação sobre a vacina e, como eu disse, repito, a convivência com o Covid. Apenas para passar um panorama atual, o Roberto Cláudio e eu, que vivemos isso no ano passado, mas os prefeitos agora, eles estão passando por uma situação ainda mais dramática, porque a reincisiva dessa doença está sendo muito forte, a transmissibilidade em um grau bastante elevado, e
não estão tendo o mesmo suporte do governo federal que nós tivemos no ano passado. Precisamos reconhecer isso. Mesmo com todos os desencontros, a ajuda econômica que nós tivemos do governo federal em 2020 foi muito importante para que os municípios pudessem cumprir o seu papel. Esse ano, apenas anteontem, é que foi liberada uma rubrica especial de 2 bilhões e 800 para poder fazer os pagamentos de leitos de UTI. E praticamente em todo o Brasil, um limite muito perigoso de ocupação de leitos, podendo levar até à desassistência. Então, Pedro, para focar aqui no assunto, a comunicação nesse momento para as pessoas se precaverem, para as pessoas se prevenirem, é muito importante para que na ponta nós tenhamos condição de atender as pessoas adequadamente, aquelas pessoas que vierem a adoecer, principalmente aqueles que desenvolverem um estágio mais grave da doença. Então, é com muita alegria que a FNP participa e com gratidão também ao webinar por nos fornecer aí essa parceria que ajuda na comunicação com a população. Obrigado. Muitíssimo obrigado, presidente Jonas. Foi e é ainda um enorme prazer trabalhar contigo e com a sua equipe na Frente Nacional de Prefeitos. Me lembro bem do lançamento no ano passado, quando fizemos juntos, e tenho acompanhado desde então, já acompanhava um pouquinho antes, como a Prefeitura de Campinas e outras no Brasil tem usado a comunicação como um importante pilar de saúde pública, para reduzir o impacto, reduzir a carga no serviço de saúde. E de um gestor, ex-comunicador, para uma comunicadora que apoia gestores, eu vou passar agora para a nossa vice-presidente sênior de comunicação, advocacy e política pública da Vital Strategies Global, que trabalhou em comunicação e saúde na Prefeitura de Nova York, trabalhou com países mundo afora em campanhas de tabaco, de segurança viária, entre tantas outras coisas, e é quem lidera o nosso trabalho de comunicação de resposta à pandemia, a Sandra Mullin, que vai nos trazer aqui uma fala sobre conceitos de comunicação de risco, uma fala bem estrutural sobre como os gestores e principalmente os gestores de comunicação e de saúde das cidades e dos estados podem usar essas ferramentas, esses conceitos, para apoiar a sua resposta à pandemia. Sandy, it's up to you. Thank you so much, Pedro. And good morning, everybody. It's a great honor to have been invited to join distinguished governors, mayors, and city leaders from throughout Brazil. I'm really honored to be with you all today and to share some of my thoughts and perhaps to hear some of yours and have a discussion about communication in the time of COVID. Both in terms of the response that has been mounted in the past year and how we all prepare for the vaccine to be more fully rolled out and available to everybody throughout the globe. And obviously we're seeing some progress there, but we also have some concerns about delays and all of the difficulties in terms of equitable distribution. So let me just start by, first slide, please, Hannah. And thanks to Hannah, Omar, and Pedro very much for working together with me on this presentation. So I wanted to just start with mentioning to you what some of the core principles of risk communication are. And they're particularly important in a crisis response, but they're really useful to keep in mind for all kinds of communication, even when we're not facing a crisis. So I've listed out here some of the cardinal rules that a number of risk communication experts have agreed to. So being accurate, transparent, credible, expressing empathy, providing anticipatory guidance, and that means giving people some warning about things to come, whether good or bad, so that they can prepare for those and not pretend that things are all going to be okay. Give them some fair warning. Don't over reassure or over promise. There have been so many times when in a crisis where, because you don't want to make people panic,
leaders often tell people that things are going to be fine, and they put the best picture on a situation, only to find that that gets reversed very quickly later on. And there are numerous examples of that. When our former president said that that there was one case of coronavirus in the United States, and that would just soon disappear, and that everything would be fine. And here we are, 500,000 deaths later. And that's just a glaring example of how unfortunate it is when leaders overpromise. Sharing dilemmas, that's a very unintuitive one, which I just want to say something about, and I'll return to that, which is sometimes decisions are very difficult. Sometimes leaders have to weigh one possibility against another. And while this is difficult to do, it's sometimes helpful if you let the public in on some of those difficult decisions. So that, for example, might be, when we get the vaccine, we want everybody to be vaccinated as soon as possible, but we feel it is an obligation to vaccinate healthcare workers and frontline workers. And then we think that it's an obligation to vaccinate people in nursing homes, people over 65, people over 70 and 80 years old. And while we know that you in your 40s and 50s are desperate to get back to work, desperate to get back to your lives, we think it is our ethical responsibility to vaccinate older people. That's giving people more information and letting them into the decision making that sometimes does weigh heavily on leaders. And I think the public, when they are brought in, oftentimes feel more trusting. And then giving people things to do. Obviously, that's sometimes difficult, but certainly within the COVID context, whether it's hand sanitizing, distancing, masking, those are examples of things that people can do and have been doing to keep themselves safe. Next, please. So in a crisis, it's particularly important, and we've seen varying degrees of adherence to this throughout the world. I know it's been problematic in your country. It's certainly been problematic in the United States. Letting science lead, letting the evidence and the data drive the response rather than political bromides or political statements that try to aspire to get people to do certain things in a certain way. Let the science really drive the recommendations. The more that we do that, the more we help people to understand the risks and actions that they can take to protect themselves and their families. Different people might hear the risks differently. And I think when we're thinking about something like COVID and the mortality and morbidity level for people who are older, people with underlying conditions, people who are living in crowded situations, in favelas, in very crowded housing situations, their risk is going to be higher because of the circumstances in which they live, poverty, age, demographics, etc. So those risks have to be very carefully explained to different people. Helping people to understand the course of the crisis, and that goes back to the anticipatory guidance I mentioned earlier. It's going to go through various stages, and it has. It's gone through different waves of high infection rates, and then a slowdown, and then high infection rates after things like holiday gatherings and travel, and when people come together, we've seen tremendous bumps in the impact of the pandemic. And then engaging the community, making sure that you are tapping community leaders, using sources that are already trusted, and whether that's people who work within the school setting, churches, or any other community organizations where there's already a tremendous amount of trust with the community. I'll go a little bit faster as I know we don't have much time. Next, please, Hannah. So remember that during a crisis, people are worried, they're anxious. I know that we're moving to a place where people are fatigued. We're all tired, sick and tired of the pandemic, and I'll get to that at some point.
But remember that in the beginning of a crisis, people are worried. They're worried about their families, their elders, their children, and we have to help people to manage their fear, and to do so in a productive way, in a way that is constructive for themselves and society. So one of the things that seems to work every time is empathy and being forthcoming with people, giving them information, not protecting them or hiding information from them, but essentially letting people know that you understand that they are fearful. I think it's fine to essentially say, we know that this is producing a lot of fear and anxiety. We want you to know that we're going to do the best we can to manage this crisis. We don't know all the answers today, but we're going to keep looking for those answers, and we're going to do the best we can to give you the best information that's driven by science, that's driven by our experience, and we're going to keep learning and sharing what we learn with you. That's a much more empathic message than simply telling people what they need to do with a more authoritarian kind of tone. Managing the media, the beast needs to be fed constantly, as you know, and obviously social media is another factor that we have to keep in mind. It can both be helpful and harmful, and we'll talk a bit about rumor management and trying to catch misinformation using social media tools shortly. Next, please. Remember that people don't like to lose control over their lives, and to some extent, the more that you address people by giving them information, the more that they will be able to exercise control over their lives, and that's what we all want to be able to do. Providing clear guidance in a time that's confusing, trying to be consistent as possible. Again, you don't have to have all the answers, and you can tell people, I don't have all the answers today, but you're going to be diligent in looking for the best guidance possible, and provide as many guidelines as you can and as much information as you can to help people make informed decisions. And I've mentioned the importance of sharing dilemmas previously. Next, please. Obviously, this is not easy. And we know this has probably been one of the most difficult experiences that many leaders have faced ever in their leadership lives. The situation is dynamic. We learned so much during the course of last year. We went from not making mask recommendations to seeing masks as almost as protective in terms of transmission as the vaccine. So we're learning every single day about what the challenges of this very nimble virus are. We're learning about new variants. We're learning about vaccine efficacy. We're also facing the challenges of balancing the economics of COVID and the measures that people need to be safe. And that's where there's a tremendous amount of fatigue, as we don't want to have to shut down economies. We don't want to have to stay away from friends and family. We don't want to have our livelihoods interfered with. But these are challenges that have to be met over the long term. Clear recommendations are needed. And I mentioned before that misinformation needs to be countered. The extent to which somebody can be assigned to really monitor the conversations on social media in particular, and to be able to have a system with which a response is made. Again, not to battle trolls on the internet, but to be able to use whatever platform is appropriate to address the misinformation that is swirling around. So that's critically important. Next. I know as somebody who worked in New York City for about 10 years as the head of communications there, and I was there right into the beginning of the September 11th attacks, and we faced numerous crises there, that sometimes communication wasn't always in the city's, or in my case, New York City's leadership structure. And we really had to push our way in to make sure that the communication dimensions of the crisis were being carefully considered and carefully addressed.
And I think that all of you are enlightened and have communications at the core of your leadership structure, but it's just extremely important to make sure that that person and that team is well resourced enough, if possible, to really contribute to the leadership and to the thinking around how to best manage a crisis. Communicate regularly, and I'll refer to what's happening in our city and state in a minute, but whether you're using WhatsApp messages, and I think that is happening in some cities and states in Brazil, where every single day somebody can depend on a WhatsApp message to update you on the state of the pandemic, what's happening, how many new cases, how many deaths. People are hungry for this kind of information, using news conferences. However, whatever platforms make sense, people want information, and committing to giving them regular information is, I think, important to trust building, et cetera. And I mentioned the importance of enlisting community leaders, especially with high risk and marginalized populations, indigenous communities, making sure that they have people who they trust, who they're hearing from in a regular way. So this is just a slide from our governor who, if you're following the news from our part of the world, is in a bit of trouble these days. This is not unusual for almost any politician. But despite some of his personal issues and some of the issues around the nursing home problem in New York, what we're seeing is a tremendous amount of, I think, public support for the overall response and management of the communications of the crisis. And that included doing daily press conferences much of last year. And now he does press conferences occasionally. He may be avoiding them at the minute, but he's certainly sending out a communication every day, which I look forward to just see where we are in terms of how we're addressing the infection rates in our state and what the promise of the vaccine is for the future. So next, please. The positive. So this is from Brazil. It shows that the way that some cities and states are communicating the data and the vaccination process, as I said, however you decide to do it, and this is both Fortaleza and Sao Paulo, well done. These are, I think, mechanisms that people will come to that will build trust in among your publics for the information dissemination that you're communicating and that you see as a central part of your response. Next, please. I've mentioned this before, but using social media to both monitor and stomp out rumors, it's what I'll use the WHO term, which is managing the infodemic, which is that information can be as really fatal as the pandemic itself. And when people get bad information, it can lead to non-adherence to the science. It can lead to all sorts of dangerous lack of cohesion. So it's really important for leaders to be able to literally have a strategy to detect and respond to this information, to stop it from spreading widely. Next, please. I want to just take a few seconds to talk about vaccine issues in Brazil. Brazil is in much better shape than the United States in terms of people's willingness to get a COVID-19 vaccine when it becomes available, according to Ipsos data. We have more hesitancy in the US, and there are some parts of the US that are more hesitant than others, but 12% is still a significant number. And that is that is in and of itself a communication challenge in terms of how many tools you put to use when the vaccine becomes available enough that you really want to try to get as many people vaccinated as possible, maybe over the 88% number that is there. And that's going to really require that community engagement, that modeling vaccine behavior, getting leaders that are recognized to take the shot in their arm to show people that it's safe. I know that you're facing some
push back on the vaccine at the very highest levels of government. And I think that is certainly challenging. And I really applaud states and cities for really taking the leadership that is really critical in Brazil, to model and to issue messages that are science-based and that will ultimately help to save lives. Next, please. So this is what we advise, as even though there is fatigue, and I think even saying as part of your transparent messaging, your empathic messaging, that we understand that you're tired, we understand that these measures are frustrating, and that you really want this to be over, but people need to keep wearing masks, social distancing, hand sanitizing, avoiding crowded spaces, until a time when there is enough vaccine distributed and herd immunity to move us until the new normal. So making sure that the science is still there, being forthcoming about the vaccine, the good, the bad, the efficacy rates, et cetera. And again, keeping these prioritized groups in mind so that they get specific communication. Next, please. I'm just going to show you a few images that come from Brazil of some of the risk communication work that Pedro and his team, along with some members of my team, worked on. Live COVID Safe is the campaign that we worked on to bridge, in a way, the time between the where we are now to vaccine availability, using these sorts of public education tools, using the news and social media, engaging with communities. And I keep saying that because it's so critically important. Next, please. Here are some other images, very creative, that stand out and can be noticed. But most importantly, they're very simple to understand. And that's what we really want to see, particularly for low literacy communities. Next, please. That is the end of my presentation, with a couple of websites that are, I think, might be useful to you, and we'll make sure that we share those with you after the presentation. And with that, I thank you, obrigado, for having me, and I'm very happy to answer any questions. Thank you. Muitíssimo obrigado, Sandra. A sua apresentação foi muito clara e mostra a relevância da comunicação clara, direta, transparente, de mensagens simples, mas que sejam facilmente compreendidas, reforçando muito do que os panelistas anteriores já falaram. E muitas das vezes esse problema ele é enfrentado, na grande maioria das vezes, esse problema ele é enfrentado no território. E acho que é por isso que a gente vê uma importância muito grande de ter líderes que entendam essas mensagens, entendam esses conceitos por trás da comunicação de risco, para poder ser essa guia para a população no nível subnacional mesmo. E é com muito prazer e honra que eu vou chamar o nosso próximo convidado. Só um adendo, a gente está recebendo perguntas para respondê-las ao final das duas falas. Tá? Então, só clicar ali no Q&A, na parte de baixo do seu monitor, e enviar suas perguntas que os panelistas poderão responder ao final das apresentações. Mas é com uma enorme honra, então, retomando, que eu convido o ex-prefeito de Fortaleza e vice-presidente de Parcerias Estratégicas e Projetos da FNP, nosso grande parceiro em inúmeros projetos, desde resposta à pandemia, passando por cidades saudáveis, segurança viária, entre outros aspectos, o Dr. Roberto Cláudio, que vai falar aqui da importância da liderança subnacional no sucesso de implementação de políticas de saúde. Dr. Roberto Cláudio, está contigo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Minha saudação e já agradecimento à Vital Strategies pelo convite. Estender também a minha saudação às entidades, em nome dos muitos amigos e amigas, alguns conterrâneos que estão nessa sala virtual, do CONAS, do CONASEMES, da Frente Nacional dos Prefeitos, entidade
a qual ainda estou ligado na condição de vice-presidente da diretoria que ainda exerce o mandato, e registrar com muita satisfação também a iniciativa de vocês de centralizar uma discussão em torno de algo que é fundamental nas grandes epidemias, nas grandes ou pequenas epidemias, independente da escala, que é a questão da comunicação popular, da comunicação de massa, da interação entre a informação oficial, né, e o cidadão que merece a honestidade, a transparência, né, nessa comunicação. Eu não gostaria muito de começar falando do óbvio, que é a necessidade da gente ter uma conexão interfederativa entre diferentes níveis de governo para que a informação oficial possa chegar de forma linear, a mais acurada possível ao cidadão. Entretanto, é impossível não começar essa discussão fazendo uma observação. Desde o início da pandemia, a gente carece de uma posição mais afirmativa, mais assertiva da autoridade sanitária maior, nosso Sistema Único de Saúde, que é o próprio presidente da República e o próprio Ministério da Saúde, uma posição mais assertiva em relação ao reconhecimento, né, das fronteiras do problema, do tamanho do problema e, sobretudo, do tipo de informação útil que deva chegar ao cidadão em relação ao que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, se não uma das 2 ou 3 maiores crises sanitárias do mundo. Aqui no Brasil, certamente a maior ou segunda maior crise sanitária da história. E desde o início da pandemia aqui no Brasil, há um conjunto de sofismas que foram criados, né? O primeiro, ao reconhecimento da própria virose em si. Depois, uma eventual disponibilidade de um tratamento curativo dessa virose. Depois, em seguida, um questionamento quanto à real eficácia da vacinação. No meio disso, um falso dilema entre economia e saúde. Enquanto a gente estava falando, recebi agora um paper do Fed americano, do Banco Central americano, demonstrando que os estados americanos, um estudo de correlação, que utilizaram medidas mais restritivas de isolamento. Quanto mais restritiva e quanto mais longo foi a restrição, mais rápido foi o retorno da atividade econômica, exatamente negando todas as premissas desses sofismas que foram criados no início da pandemia. Digo isso não para criar nenhum tipo de hostilidade desnecessária nesse momento, a mais, né? Criar nenhum clima de antagonismo adicional que já existe no nosso país, de divisão em relação a algumas compreensões do papel da política. Digo isso apenas para afirmar uma outra coisa que se sobressai durante essa pandemia, que é o papel das entidades, da federação subnacional de estados e municípios. Se há um fato a ser ressaltado nesse momento, é que a descentralização administrativa e o papel central da municipalidade estão exercendo um papel crucial no enfrentamento dessa pandemia. A proximidade do problema do secretário municipal de saúde, do prefeito, e a possibilidade de tanto a autoridade sanitária local quanto a própria liderança política local se afirmarem no discurso ético, de moral, de responsabilidade, por compreensão do sentido histórico que a gente está falando, aonde aconteceu isso, o enfrentamento, houve o apoio da comunidade local para o enfrentamento da pandemia. Aonde aconteceu isso, secretários e prefeitos passaram a ter apoio e reconhecimento popular, exatamente em contraposição aonde houve negação da autoridade política local. Então, esse é o primeiro fato a se ressaltar. A grandiosíssima maioria de municípios e estados brasileiros assumiu a responsabilidade, deu sentido ao valor da descentralização e puderam, dessa maneira, se contrapor a uma posição federal de ausência, de negação, que certamente não ajudou na linearidade, na acurácia e na transparência dessa informação junto à população. Tanto que a imprensa brasileira passou a não utilizar mais os dados oficiais do Ministério da Saúde.
mas um conjunto de informações acumuladas de estados, de outras fontes, exatamente em virtude da baixa credibilidade ou mesmo, em alguns momentos, da ausência dessa informação oficial. Esse é um fato a se ressaltar, o papel do municipalismo e da descentralização ocupando um papel central no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. O segundo fato a se ressaltar é o próprio Sistema Único de Saúde. A gente está, a esse momento, acumulando mais mortes em janeiro e fevereiro no estado do Amazonas do que durante todo o ano passado. Então, esse dado em si, para mim, é muito marcante da gravidade, como disse o Jurandir, dessa segunda fase do que nós estamos vivendo aqui. Isso seria certamente muito mais grave não fora a criação de uma instituição fundamental ao Brasil, que é um sistema universal, público e gratuito de saúde, que é o plano exclusivo, o acesso exclusivo e único de saúde a mais de 80% da população brasileira. Essa pandemia, ela não só ressalta, como ela agrava desigualdades. E não por acaso são exatamente os mais pobres e mais vulneráveis que mais sofrem os efeitos dela. Não for a existência de uma política pública afirmativa na perspectiva social, de inclusão, que a existência de um sistema nacional e público de saúde, certamente que os efeitos dela seriam mais graves. O Brasil tem hoje um Sistema Único de Vigilância Sanitária, o Brasil tem hoje um Sistema Único de Vigilância Epidemiológica, o Brasil tem uma política de atenção primária, que é o Programa de Saúde da Família, que existe literalmente em todos os municípios brasileiros. O Brasil tem hoje leitos públicos de UTI de altíssima complexidade em todos os estados brasileiros, e não for a existência de uma rede sólida e consolidada, pública, certamente que os efeitos seriam muito mais graves do que aqueles que a gente está vivendo hoje. Então, eu gostaria de ressaltar esses dois pontos positivos no cenário de uma circunstância desafiadora, que é da falta de integração e conexão interfederativa, muito mais pela ausência do ente federal. No momento que eu estou falando com vocês, paz dos senhores e as senhoras, o presidente da República, pelo menos tinha agendado, não sei o que está acontecendo, a esse momento, havia agendado a presença no estado do Ceará, na Serra da Ibiapaba, promovendo uma aglomeração grande, um palco enorme, via as costas do palco, para poder assinar uma retomada de uma estrada. É como se a agenda real do povo, é como se a agenda real da vida humana e do país, nesse momento, não há nenhum brasileiro que não coloque como sua maior prioridade, né, hoje, o medo, o receio ou o enfrentamento da pandemia como uma questão nacional que deva ser a vida prioritária. É como se a agenda oficial do governo não fosse essa, fosse outra. E esse tipo de posicionamento da autoridade maior do Brasil não ajuda naquilo que nós estamos, nesse momento, discutindo, que é a comunicação. Então, é só para ressaltar a circunstância sobre a qual a gente deva estabelecer a tática ou a estratégia de comunicação. Nesse momento, contando muito mais com a força do Sistema Único de Saúde e com a presença muito firme das entidades subnacionais, em especial de estados e municípios, no enfrentamento à pandemia. Mas não poderia deixar, eu tenho ainda mais 2 minutos, de ressaltar algumas questões que parecem prioritárias nesse momento. Uma, em relação à comunicação. Ainda, a despeito dos dados serem melhores que os americanos, ainda é importante a gente entender por que quase 13% da população ainda não quer se vacinar. A gente precisa, primeiro, de uma comunicação muito direta em relação ao papel da imunização, clara, direta, objetiva, verdadeira e transparente. E, por outro lado, exercer o papel do controle social público, que é o melhor mecanismo de controle horizontal e vertical das democracias do povo sobre o governo, exigindo uma posição bastante afirmativa em relação à mobilização de todos os esforços e recursos necessários para aumentar a velocidade e a capilaridade da imunização. É bom ressaltar que o Brasil tem uma extraordinária reputação e fama em relação aos planos de imunização e está falhando no cumprimento do seu papel nesse momento também. Não fora, mais uma vez,
a logística, o apoio de estados e municípios não fora, mais uma vez, a capilaridade do SUS, a situação seria também muito mais grave. Outra questão que parece importante é que há uma discussão, um outro falso debate, um outro sofisma, sobre a questão do papel das compensações sociais. Não se pode tratar uma questão separada da outra. A pandemia e o enfrentamento dela demanda medidas restritivas, demanda isolamento social, isso, obviamente, tem impacto econômico. Entretanto, o déficit das contas públicas não é um fim em si mesmo. Ele é uma consequência de circunstâncias. O fim em si mesmo é a existência de um Estado que deva cumprir a função de proteção social e à vida. E, nesse momento, não deva haver discussão sobre, na minha percepção, pelo menos, não deva haver discussão sobre corte de gastos para garantir auxílio emergencial, que se aprofunde temporariamente o déficit primário e o Estado cumpra o seu papel de garantir a sobrevivência humana, garantindo um auxílio emergencial pelo tempo necessário, com o recurso suficiente para compensar principalmente a metade da população que hoje não trabalha, ou trabalha de forma informal e que está sofrendo os efeitos sociais dessa pandemia. Uma outra questão é a educação. Nós temos um sistema público de educação brasileira que também funciona razoavelmente bem na perspectiva do acesso, mas, infelizmente, com péssimos indicadores de aprendizagem na sua média. Claro que há estados como o Ceará e outros em que esses resultados são melhores. Entretanto, nesse momento em que a gente precisa ter uma preocupação com a escola enquanto ambiente de contaminação, também é forçoso ter que reconhecer que a ausência de aulas tem promovido um aprofundamento da desigualdade do acesso à informação entre ricos e pobres. E é papel também do Estado prover caminhos para que a educação online, digital, de fato aconteça e não apenas exista na esfera teórica, né? Porque, na prática, a população mais pobre das periferias urbanas e rurais tem dificuldade de acesso à internet. Esse é um bem que custa, tem um valor, e é preciso que o Estado fique atento a essa questão também fundamental. Era isso, me estendi demais, basicamente para dizer que se essa pandemia ensinou algo aos líderes, é que a prudência, a humildade em relação ao desconhecido, a falta de arrogância no domínio da informação devam ser as medidas mais, eu diria, mais necessárias a quem lidera, né, a quem une as pessoas, deixar de ter conclusões mais definitivas para aquilo que nós não conhecemos, ter humildade para ouvir, ter capacidade para unir e, sobretudo, como disse a Sandra, estabelecer uma comunicação baseada fundamentalmente na verdade, na honestidade dessa informação, para poder mobilizar, conquistar e mobilizar a comunidade para o enfrentamento do que parece algo obviamente grave a esse momento, que é o enfrentamento de uma pandemia que tem causado ao Brasil, nesse momento, 250 mil mortes. Não é simples, é algo gravemente histórico. E nós precisamos desse tipo de liderança, com humildade, com responsabilidade na informação, com percepção do sentido histórico daquilo que a gente está vivendo e com autoridade moral e ética, em falar na verdade, de mobilizar a comunidade para o seu devido e maior interesse, que é proteger a vida. Muito obrigado e parabéns a todos vocês por esse evento. Muitíssimo obrigado, doutor Roberto Cláudio. A mim coube a difícil tarefa agora de encerrar o evento com uma última fala. Depois, doutor Roberto Cláudio, Sandra, doutor Jurandir, presidente Jonas Donizete, doutor Richan, entre todos especialistas e figuras marcantes aqui que tivemos o prazer de ter conosco. Mas eu tenho uma carta na manga, eu tenho um vídeo que mostra como, e é o lançamento oficial da plataforma, relançamento oficial da plataforma Cidades contra a Covid, como baixar, como usar os materiais. Eu queria só, antes de começar o vídeo, ressaltar duas coisas que esse evento, essa parceria, essa plataforma representam e que estavam na fala do Dr. Roberto Cláudio. A importância do SUS. O SUS, enquanto estrutura tripartite, enquanto estrutura interfederativa, em que quando há algum ente que enfrenta problemas, os outros podem subir a responsabilidade e se elevar e suprir a necessidade
que a população tem. E isso é muito importante, ele é muito bem estruturado, e a gente está com um orgulho enorme de estar com 2 dos 3 membros do SUS nessa campanha, nesse trabalho, e expressamente para as cidades terem ainda mais credibilidade com a campanha com a logo do SUS. E isso representa também a importância da liderança local, tanto cidade, municipal, quanto estadual. Não tem vácuo de poder na política, né? Acho que isso é bastante importante, e na política pública isso é ainda mais importante do ponto de vista de liderança técnica, junto com carismática e política. Então, é exatamente isso que a gente identificou nessa parceria e traz a nossa expertise técnica de pano de fundo da Vital Strategies para apoiar vocês, e é uma honra. Vamos passar agora um vídeo de 2 minutos, e a gente vai atrasar no máximo mais 2 minutos o evento para poder encerrá-lo, só para a gente poder visualizar para todos os participantes como utilizar a plataforma. Por favor, começa o vídeo. Aqui está a plataforma cidadescontracovid.org.br, onde a gente vai ter na página inicial ali as novidades. É importante lembrar que essa plataforma vai ser atualizada mensalmente, então a gente vai ter materiais novos a cada mês. Ali em cima tem a aba de materiais, tem um vídeo importante que traz as mensagens. Lembre-se sempre que essas mensagens foram testadas, foram fruto de pesquisa, e todos esses materiais são de acesso livre e direitos assegurados e gratuitos para quem quer que seja que vá usá-los. Você vai poder ver que ali tem até um logo que fala que esses materiais foram feitos com base na ciência, na verdade, e em pesquisa. E esses materiais, eles podem ser adaptados a cada contexto, ao norte, nordeste, ao sul, sudeste e centro-oeste. Então, você clica ali, a depender de qual região você está trabalhando, e tem acesso aos materiais já com adaptação contextual e regional. E tem todo tipo de materiais de relações públicas, material sobre transporte público, e agora os novos materiais sobre convivência segura com o coronavírus e a vacinação. Você pode escolher tanto o material pronto para uso, que vem com as logos da FNP, CONAS, CONASENS e SUS, não tem a logo da Vital, a gente é um parceiro técnico, ou material personalizável, onde você pode colocar o logo da sua cidade ou do seu estado nesse material. É simples, você clica no tipo de material, se quer material para redes sociais, se quer material para mídia externa na rua, se quer material para impressão, ele vai abrir, você baixa e usa da forma que bem entender. Esse material é livre, gratuito, baseado em pesquisa e em teste de mensagem. Sempre lembrando isso, tá? Muito importante a gente lembrar disso. Mas não tem só todos esses materiais, pôsteres para redes sociais, tipos de materiais sobre medidas preventivas, prevenção e vacina, situações a se evitar, banners para colocar na sua capa de Facebook ou de qualquer outra rede social que utiliza, Twitter, e afins, e de fácil acesso, leve, etc. Mas também a gente tem uma aba sobre vacinação na Covid, que é essa fase que a gente está esperando tanto e quer entrar agora. Nessa aba, a gente tem aquele item que todos os panelistas falaram, e a Sandra relembrou, é importante ter uma estratégia de comunicação, e para isso a gente fez documentos claros, checklists muito simples, muito fáceis de se utilizar, de como construir um plano holístico, compreensivo de comunicação sobre a vacinação. Quais são os passos, como lidar com problemas, como endereçar a população, como utilizar influenciadores, que são atores que a gente vai trazer aqui também para a nossa campanha. E também outros recursos, aqui nossos parceiros do Corona Cidades, IEPs, Impulso, o Corona Cidades e o Instituto Vero são parceiros técnicos que estão apoiando o desenvolvimento desses materiais. Além disso, tem ali estudos científicos e tantos outros materiais na aba Outros Recursos. Eu acho que tem bastante coisa, vai ter ainda muito desafio para a gente enfrentar ao longo desse ano da pandemia, e a gente vai periodicamente atualizar essa plataforma. Os materiais continuarão para sempre ali acessíveis de forma gratuita e adaptáveis para o seu contexto, e acho que é assim que nós vamos juntos vencer essa luta contra o coronavírus. Muitíssimo obrigado pela presença de todas e de todos aqui. A gente está enormemente animado com a possibilidade da expansão dessa parceria e de alcançar ainda mais resultados com a comunicação de risco com as cidades e comunicação de vacinação. Tenham um ótimo dia e que a gente tenha força para enfrentar esses desafios que estão na nossa frente. Um abraço.